Certo dia tinha um carinha aí que tava desenvolvendo um sistema operacional e falou: porra, essa bagaça aqui tá uma bagunça do caramba. A gente precisa de algum lugar pra gente organizar os nossos códigos e trabalhar ao mesmo tempo junto. E foi assim que ele criou uma tecnologia própria só pra organizar o projeto dele. Mal sabia ele que 20 anos depois a maioria das equipes de desenvolvimento utilizariam o sistema que ele criou. E esse brother era nada mais nada menos do que Linus Torvalds, o criador do Linux. E se você tem mais de 2 neurônios na cabeça, sabe que a tecnologia que ele criou se chama Git. Como eu já falei, o Git foi criado para organizar os projetos, mas por que os projetos precisam de organização? Vira e mexe, a gente acaba fazendo algumas cagadas no nosso código e a gente tem que voltar à versão que funcionava. E para conseguir voltar, a gente cria várias versões do mesmo código. Então, por exemplo, se eu faço algo que funciona, eu vou lá e salvo. Se eu fizer alguma cagada, é só eu voltar ao ponto que eu salvei e que funcionava. E isso que se chama versionamento de projeto. Nós temos 6 pilares principais para você aprender a se organizar com o Git. O primeiro deles é o commit, que é basicamente um save point do teu código. Tá ligado? Aquela salinha do Resident Evil? Mesma coisa. Quando você for fazer um commit, você tem que colocar ali quais arquivos foram alterados e colocar uma mensagenzinha do que você alterou no código. O segundo deles é o push, que é o ato de enviar esse código salvo para a nuvem. E o terceiro deles é o pull. Basicamente, se você tiver um código na sua máquina que está desatualizado com a nuvem, você dá o pull lá ele e o código atualiza. Mas cria, como é que eu puxo um código pro meu computador que não fui eu que criei inicialmente ali no computador? Aí vem um clone. E o clone é basicamente isso, é um download gourmet da nuvem pro teu computador. Já as branches são um conceito um pouco mais complicado e eu vou desenhar pra vocês porque eu sei que vocês são burros. Imagina que o Enzo e a Valentina estão trabalhando num projeto juntos. O que acontece é que se o Enzo e a Valentina mexerem na mesma versão do projeto, o Enzo vai ter que estar sempre atualizando o projeto dele para estar no mesmo projeto que a Valentina. E se a Valentina fazer alguma coisa muito importante pro projeto e o Enzo esquecer de puxar antes dele subir a versão dele, o código vai sumir. Por isso que a gente não trabalha linearmente quando está trabalhando em grupo, mas sim paralelamente. E para conseguir trabalhar paralelamente, a gente cria branches separadas para cada tarefa. Então as branches nada mais são do que as ramificações de um mesmo código. E depois que todo mundo terminou as suas tarefas, a gente faz um merge. O merge é o ato de você pegar as branches que antes estavam paralelas e colocar todas as mudanças numa linha só, numa branch só. E esses são os principais pilares para você falar que sabe Git e versionamento de código. Ai, mas existem outros comandos que são tão importantes. Eu sei, se o cara quiser saber tudo, vai estudar.